Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Como o Espírito Santo é tremendo, irmãos, porque não foi combinado nada, mas quando o Rodolfo veio aqui fazer o momento do clamor, ele falou justamente a palavra da mensagem que eu trouxe hoje. Como Deus é tremendo, irmãos. Quando o pastor Maurício me convidou para estar trazendo a mensagem para vocês hoje, eu pedi para que Deus trouxesse uma mensagem que primeiro ministrasse ao meu coração. E a mensagem que Deus trouxe para mim, para que eu trouxesse para a igreja hoje, tem a ver com o que foi falado. A mensagem que Deus colocou no meu coração é essa: em meio a aflições, tem de bom ânimo. Amém? O texto base para a nossa mensagem está lá em João 16, 33. Disse Jesus aos seus discípulos: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa mensagem, irmãos, nós podemos dizer que foram as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos antes de ele ser entregue na cruz. Então, eles estavam ceando. Jesus, ele estava com os seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele ministrou a palavra aos seus discípulos. Naquela ocasião também, com os 12, ele disse a eles que um dentre vós irá me trair, e Jesus, ele mostrou a Judas que era ele que o trairia, e assim Judas foi possuído por Satanás e saiu de entre os 12, e depois dele sair, Jesus começou a falar para os discípulos o que iria acontecer. Ele disse: eu preciso ir ao Pai, para que o Pai lhes mande o conselheiro. Jesus começou a falar do reino dos céus, começou a falar de tudo aquilo que aconteceria, e por último ele falou essas palavras: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso porque ele sabia que os discípulos iriam sofrer aflições. Ele sabia que eles iriam ser perseguidos, que eles iriam ser presos e que eles iriam ser mortos. E Jesus diz isso, irmãos, eu creio, porque nós somos assim também. Imagine os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viram tudo aquilo que Jesus fez. Certamente pensavam: estou com Jesus, os meus problemas acabaram, nada mais vai me acontecer. E muitas vezes nós pensamos assim também: aceitei Jesus, estou caminhando com Deus, não vou ter mais nenhum problema na minha vida. Mas Jesus disse a eles, porque Jesus disse que eles teriam aflições. Jesus disse assim, antes dessas palavras, Jesus os preparou e disse, em João 15, 18, 19, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João 16, 1, 3. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Então, irmãos, o fato de decidirmos andar com Deus não significa que não teremos mais problemas, porque nós estamos no mundo. E o mundo, primeiro, odiou a Deus. E como nós decidimos caminhar com Deus, o mundo nos odeia. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu começo a olhar para tudo que está acontecendo no mundo hoje, eu me tomo de uma aflição tão grande, porque todos os projetos de Deus, o inimigo ele quer destruir, porque o mundo jaz no maligno.
É só olhar ao nosso redor, irmãos. A família, que é o projeto de Deus. Como que o mundo trata a família hoje? Se você prestar atenção, o mundo tem destruído a família. Hoje raramente eu fico surpreso às vezes, irmãos, quando eu vejo alguém falando, alguém pergunta, né? Por quanto tempo você está casado? Eu estou casado há 5 anos, parece que é algo extraordinário. É o mundo, irmãos, querendo destruir os projetos de Deus. Em 2022, uma pesquisa do IBGE, que foi levantada, foi constatado de que 1 a cada 2 casamentos acabavam em divórcio. E hoje, estamos em 2024, esse percentual aumentou. O que está acontecendo, irmãos? Amor ao mundo. Amor ao mundo. Não só nas famílias, mas nas nossas casas. O que o mundo tem feito com os nossos filhos hoje? Nas escolas, nas universidades e por onde eles vão. O pastor Maurício aqui, na escola bíblica hoje de manhã, ele falou uma coisa muito importante, irmãos. Nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo no mundo. Nós somos a diferença nesse mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós não podemos estar alheios ao que está acontecendo. Porque o mundo é cruel. O inimigo ele vem senão para matar, roubar e destruir. O inimigo quer roubar a nossa fé. O inimigo quer matar a nossa vida e ele quer destruir a nossa família. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai te levar para o inferno junto com ele. Então, irmãos, nós temos que buscar a Deus. E eu aprendo também que as aflições, elas nos aproximam de Deus. Quem aqui tem filho sabe. Você pode até ter brigado com seu filho um dia, enfim, né, que vocês discutiram, você não passa 1, 2 dias que você não conversa com ele, mas se o teu filho tiver com alguma enfermidade, você vai passar por cima do teu ego, você vai passar por cima da sua vaidade, você vai esquecer o que talvez muitas vezes a culpa nem foi sua, mas você vai cuidar do seu filho, você vai ver o que está acontecendo, você vai levá-lo ao médico, você vai tratá-lo. Se nós que somos pecadores, irmãos, fazemos isso com os nossos filhos, imagina Deus o que faz conosco quando nós estamos em uma aflição. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência disso. Jesus, ele sabe de todas as aflições que nós estamos passando. E aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, eu acredito que eles até podem ler esse versículo, mas a palavra aflições, ela aparece em letra maiúscula, e eles só enxergam isso, não vem mais nada. Porque quem não tem Deus ama o mundo e coloca a sua esperança no mundo. E quando você começa a olhar para tudo aquilo que está acontecendo no mundo, você percebe que não há esperança nesse mundo. Nós vemos hoje o que acontece, irmãos. As injustiças que hoje acontecem. Aquele que tem, tirando do que não tem. As injustiças, né? Tudo aquilo que acontece hoje, parece que o mal sempre se dá bem e aquele que faz o bem sempre se dá mal. Eu já me fiz essa pergunta, irmãos, não sei vocês. Por que Deus não faz alguma coisa? É tanta aflição nesse mundo que eu não consigo imaginar, meus irmãos, eu me pego muito aflito quando eu vejo pessoas que eu amo, pessoas que eu conheço, que eu quero tanto, eu tenho orado para que elas conheçam a Deus, porque eu vejo tamanha aflição que elas ficam, e hoje em dia, por conta das redes sociais, por conta da internet, irmãos, eu creio que as aflições sempre existiram, mas hoje eu vejo que é uma coisa assim, o inimigo ele é sagaz, ele busca armas para atacar de qualquer forma. Você já percebeu que nas redes sociais 90% das notícias que tem,
ou são desgraça, ou são tragédia, porque é isso que dá os views, ou é alguém ou algo tentando roubar a mensagem de Deus. São pessoas trazendo mensagens e informações para seduzir as pessoas, para que elas passem a gostar do mundo, para que elas se afastem de Deus, ou mensagens que são tragédias. As pessoas ficam ali horas e horas e horas, olhando, vendo mensagens e se alimentando de tragédias. O que isso faz com o seu coração, irmãos? Com o que você tem alimentado o seu coração? Com as notícias desse mundo? Se você se alimenta de notícias ruins, você vai ser tomado de uma aflição, de desesperança, porque você vai achar que tudo é ruim, que nada vai dar certo. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo nos odeia. Mas a notícia boa é que Deus nos ama, e Ele é todo-poderoso. Amém? Então, irmãos, o mundo, ele nos ataca em todos os aspectos, seja no nosso casamento, seja na nossa família. Na sociedade também nós vemos o inimigo sendo implacável, né? Nós vemos hoje, por exemplo, a coisificação do homem. Eu nunca vi isso, irmãos. O que é isso? As pessoas estão sendo tratadas como coisas. Hoje, para você ter uma ideia, eu sei porque eu tive uma experiência nesse sentido. Se você for cortar uma árvore hoje, você será mais punido do que se você agredir ou até mesmo cometer um homicídio. Pessoas estão sendo tratadas como coisas. Mentalidade do diabo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a obra da criação. Não podemos permitir que o mundo nos coloque isso. Nós somos valorosos, irmãos. Nós temos que ter em mente, irmãos, que tudo isso, como diz lá em Efésios, a nossa luta não é contra as pessoas do mundo, irmãos, porque muitas vezes a gente se irrita mesmo com pessoas, né? No trabalho, por exemplo, né? Eu não sei quem já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência, e parece que o tal do puxa-saco sempre se dá bem, não é verdade? Aquele que não merece é o que cresce. E às vezes nós acabamos nos irando contra pessoas. Mas nós temos que aprender que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Porque o mundo quer que nós nos irritemos com pessoas. Mas o nosso inimigo não são as pessoas, é Satanás. Então, irmãos, para aqueles que não conhecem a Deus e amam esse mundo, só conseguem ver aflições. Vivem aflitas, sem esperança, e a sua vida termina aqui. Quem não crê em Deus, a vida deles termina aqui. Obrigado, irmão. E para nós que cremos em Jesus e na sua palavra, então nós falamos daqueles que amam o mundo. E para nós que cremos em Deus, cremos em Jesus, e que temos o Espírito Santo, e Jesus disse que o Espírito Santo ele nos revela a palavra. Quando nós lemos aquele versículo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, mas para nós que temos o Espírito Santo, aflições aparecem em letra minúscula, a casa se apagando, e em letras garrafais, Jesus diz: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, irmãos, antes de Jesus falar essas palavras aos seus discípulos, Ele os preparou. E essa preparação, ela serve para nós também. Jesus, antes de falar que eles teriam aflições, Ele os ensinou e os mostrou como enfrentar as aflições.
Então Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos. Em João 13, de 34 a 35, Jesus, estando com os seus discípulos, disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o mandamento, irmãos. Como é que nós suportamos a aflição? Amando uns aos outros. Foi dito na vigília de sexta-feira, o Júnior trouxe uma palavra tremenda que eu acho que é a essência do cristão. Nós temos que amar uns aos outros. Se o teu irmão está aflito e você tem uma palavra no teu coração que Deus te deu, que o Espírito Santo está te incomodando, perca a timidez e vá conversar com essa pessoa. Porque muitas vezes, irmãos, não é nenhuma palavra, um abraço que você dá ao seu irmão vai tirá-lo daquela aflição. Então esse é o mandamento que Jesus nos deu. Amemos uns aos outros. João 14, 11, 18. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus disse, eu vou para o Pai, estando ao lado do Pai em meu nome, vocês farão as mesmas coisas que eu e farão coisas ainda maiores. Então, irmão, se o teu irmão está aflito, coloca a mão sobre ele e fala, em nome de Jesus você vai ser curado. Em nome de Jesus esse espírito vai sair daí. Em nome de Jesus os planos de Deus vão cumprir na sua vida. Em nome de Jesus o seu casamento não vai ser destruído. Em nome de Jesus, o teu filho vai ser liberto das drogas. João 15, 1, 9. Jesus disse assim a eles, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. As aflições, meus irmãos, algumas vezes é a poda que Deus faz. Porque um ramo que não é podado, ele não renova os seus frutos. Então, Deus permite que nós tenhamos aflições para que nós possamos crescer com Ele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode ser fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, irmãos, um ramo que não está ligado à videira, aqui Jesus está falando de forma ilustrativa. Jesus é a videira e nós somos os ramos. O ramo que não está ligado à videira, ou seja, o ramo que não está ligado à árvore e não dá frutos, o que é feito? Ele é cortado, lançado fora. E uma vez lançado fora, porque o ramo sem estar ligado na árvore, ele seca. E depois de seco, ele é lançado ao fogo. O que isso nos lembra, irmãos? O ramo seco é lançado ao fogo. Nós somos os ramos. Então, irmãos, se nós não estamos ligados a Jesus, se nós não dermos frutos, seremos cortados e lançados ao fogo. Que é isso, irmãos? É a mensagem do inferno. Aquele que não produz frutos, aquele que ama o mundo, será lançado no inferno. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. João 15, 16, 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto.
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, irmãos, nós temos que ter ciência de que Jesus está ao lado do Pai, e Ele olha por nós, não há nada que Ele não possa fazer. E uma palavra de ânimo também, irmãos, em meio às aflições, para aqueles que andam com Deus, 2 Tessalonicenses 1, de 4 a 7. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então vem aquela palavra que foi dita aqui. Se você está aflito, se você está passando por aflições, Jesus, Ele vai nos confortar. Então essa é a nossa esperança, irmãos. Quem não crê em Deus, quem não crê em Jesus, vai passar por aflições, porque Jesus não disse, no mundo, possivelmente, provavelmente, talvez vocês tenham aflições. Ele não disse isso, ele disse, no mundo tereis. Imperativo, é uma afirmação. Ele também tampouco disse tereis aflição, ele disse aflições, no plural. Então todos teremos aflições, todos passaremos por dificuldades. Mas a diferença de aquele que está com Jesus em meio a uma dificuldade, ele tem a esperança em Deus e ele vai sair fortalecido. Então, a cada luta, a cada aflição que nós enfrentamos, nós saímos mais fortes. Amém? E, para concluir, irmãos, para mim esse é uma das passagens mais tremendas da Bíblia e que, se nós verdadeiramente entendermos isso, nós não vamos querer mais saber desse mundo de vez. João 14, 1, 3. Jesus disse assim aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, nós não somos desse mundo. Quando nós entendemos isso verdadeiramente, as aflições desse mundo não são nada, porque os nossos olhos, o nosso foco está nos céus. Aqui, irmãos, em Atos 7, 55 e 56. Mas ele, quando cheio, aqui falando de Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita, na mão direita de Deus. Foi o que Jesus disse, irmãos. Estevão o viu. E nós também, irmãos, nós também podemos olhar para os céus e ver Jesus ao lado do Pai, tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele iria ao Pai, estaria direito do Pai, e que nos enviaria o Espírito Santo, que é o que nos consola, que é o que nos convence do pecado e do juízo, e que nos traz poder, porque Jesus disse: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá poder. E Jesus, irmãos, para finalizar, para mim isso é tremendo. Jesus orando por nós. João 17, a partir do verso 9. Jesus orando ao Pai por nós. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste,
e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, mas para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, isso é tremendo. Jesus orando por nós, pedindo ao Pai que nos tire do mundo. Então, irmãos, a mensagem de hoje, feche os seus olhos, curve sua cabeça, irmãos. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, para trazer para a igreja nesta manhã como mensagem, é a mensagem mais importante, irmão, que nós temos que pregar para onde nós formos, porque todos nós fomos convidados a Jesus para levar a palavra. Cada um de nós é um profeta, é um servo de Deus. E a mensagem, irmãos, que nós temos que pregar pelo mundo afora é que Jesus, Ele veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo, morreu por nós, Ele pagou pelo preço que jamais poderíamos pagar. Ele morreu por nós naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, venceu o mundo, venceu Satanás e disse: eu vou para junto do Pai. E indo para o Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo, que é o Consolador, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu vou para o Pai, e vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então, irmãos, nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Sabe para onde que nós vamos, irmãos? Para esse lugar preparado por Jesus, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há tribulação, aonde nós vamos estar ao lado do nosso Pai, que nos ama, ao lado de Jesus, que tanto nos amou, que orou por nós. Essa é a mensagem, irmãos. Nós não somos do mundo. Enquanto estivermos no mundo, irmãos, nós temos que pedir a presença do Espírito Santo para que nós não venhamos a nos contaminar por esse mundo, irmãos. E que que possamos cumprir os propósitos que Deus tem para cada um de nós nesse mundo. Então, irmãos, você que está passando por um momento de aflição, nós estamos em uma campanha de 40 dias de jejum e oração, e vocês podem ter certeza que, enquanto estamos em oração, o inimigo certamente se levantará contra você com aflições, com atribulações. Então, se você está enfrentando alguma tribulação, irmão, problemas de ansiedade, preocupações, se você quiser, deixe seu lugar e venha aqui à frente, ou aí mesmo onde você está. Segundo, se você, irmão, se você não tem a convicção ainda da sua salvação, se você tem dúvida, se você tem alguma incerteza e você quer hoje decidir se entregar a Jesus para irmos viver eternamente junto dele, ou se você quiser renovar a sua aliança com Jesus, meu irmão, também fique à vontade. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se você quiser ficar aí no seu lugar, pode ficar também. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem. Nós não somos desse mundo, nós pertencemos a Deus. E nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo, como sal da terra, como luz, como boca do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu glorifico e santifico o Teu nome, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Tu tens cuidado de nós, Senhor, todos os dias, Pai. Eu coloco a vida dos Teus filhos, Pai, todos aqueles que estão passando por momentos de aflição, Senhor, dai a eles ânimo, dai a eles o ânimo que vem do Senhor, Pai. Que
o Espírito Santo, Pai, possa os encher de esperança, Pai, os encher de poder. Abençoa-os, Senhor. E aqueles, Pai, que não o conhecem, aqueles que estão nos assistindo em casa, Pai, porque eu creio que esse vídeo ele vai, Pai, chegar a muitas pessoas, Pai. Se aqueles que estão nos ouvindo hoje, Pai, ainda não conhecem o Senhor, Pai, ainda estão presos ou amam esse mundo, Pai, que estão condenados a ir para o inferno, Pai, que o Espírito Santo toque no coração deles para que eles te conheçam de verdade, Pai, e que eles reconheçam, Jesus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não ser por Ti. Que eles se arrependam dos seus pecados, Pai, que eles se convertam, Pai, para que eles possam também, Pai, fazer parte da família de Deus, Pai. Recebe essa oração, Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém.